Sim, Jesus, não existe nenhum nome, não existe ninguém no céu e na terra que pode se comparar ao Senhor. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor ocupa a mais alta posição na terra e nos céus. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o Rei dos príncipes da terra. O Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é o único digno de receber louvor, de receber glória. Nós rendemos a nossa vida, nós rendemos essa celebração ao Senhor. Nós colocamos o Senhor no lugar mais alto nas nossas vidas, nesta igreja, Senhor. Jesus, somos apaixonados pelo Senhor, respiramos pelo Senhor, vivemos pelo Senhor. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, pela tua obediência. Obrigado pela tua perseverança em insistir em nós. Obrigado, Jesus, pela tua obra. Obrigado porque o Senhor morreu pelos nossos pecados, o Senhor ressuscitou pela nossa justificação, e hoje o Senhor está vivo e tem um nome que está acima de todo nome. Jesus, obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nós e conosco. Espírito Santo, nós estamos aqui para celebrá-lo, nós estamos aqui para reverenciá-lo, mas Senhor, por gentileza, não nos deixe sair daqui sem um presente seu. Espírito Santo, por favor, não nos deixe sair da mesma maneira que nós entramos. Nós vamos ministrar a sua palavra, nós vamos estudar a sua palavra. Por gentileza, ensina-nos, guia-nos, seja o nosso professor, seja o nosso guia. Nós precisamos da sua presença, nós precisamos do seu toque. Em nome de Jesus, o Espírito Santo rompe todas as cadeias, rompe todos os sofismas, todos os paradigmas, tudo aquilo que impede a cada um de nós de receber a tua palavra em solo fértil. Quebra isso, Senhor. Invade os nossos corações com o teu amor, com a tua paz. Eu repreendo a todo espírito maligno que tenta nos impedir de ouvir a tua palavra. Eu repreendo a todos vocês, espíritos imundos, que estão tentando roubar as sementes que aqui serão lançadas. Eu digo a vocês que vocês estão proibidos, vocês não podem fazer isso. E eu ordeno a vocês que vocês batam em retirada, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, se porventura existe algum irmão, alguma irmã aqui que está enferma, ou enfermo, Senhor, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu declaro a cura sobre essa pessoa em nome de Jesus. Se alguém está precisando de uma solução financeira, alguém está precisando de um emprego, alguém está precisando fechar um contrato, nós declaramos que nessa semana isso acontecerá em nome de Jesus. Espírito Santo, por gentileza, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Aleluia. Obrigado, gente. Obrigado. Você está feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Então sorria, sorria, bem firme, um sorriso bem grande. Jesus ama você. Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você. Sorria, sorria. Nós temos um motivo para sermos o povo mais feliz da terra. Eu vou aproveitar para sorrir também, fica preparado para os stories. Eu fico péssimo quando tiram foto enquanto eu estou pregando, péssimo. Eu sempre fico fazendo careta, eu sempre estou... Então, se prepara, eu vou sorrir, você tira a foto já, faz já. Fechou? Muito bem. Muito bem. Queridos, nós estamos numa sessão, num tema chamado Tá na Hora. Semana passada o Ronald pregou sobre isso. Tá na hora. E eu achei interessante Tá na hora, porque essa frase, ela faz parte do nosso amadurecimento. Ela faz parte do nosso processo de maturidade. Por exemplo, nós nascemos... Com 6 meses, o que acontece? Está na hora de engatinhar.
1 ano, está na hora de andar. 2 anos, está na hora de falar. Anos depois, está na hora de ir para a escola. Anos depois, está na hora de dirigir, está na hora de ir para a faculdade. Está na hora de namorar, está na hora de casar, está na hora de ter filho, está na hora de morrer. Não, é isso ainda não. Mas está na hora, faz parte da nossa vida, faz parte do processo de amadurecimento da nossa vida, faz parte do processo de maturidade da nossa vida. E é sobre maturidade que eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a palavra maturidade. Eu entendo que está na hora, que Deus está nos colocando em um momento de crescimento, para que a gente eleve o nosso nível de vida no Evangelho, para que a gente eleve nossa vida, o nosso padrão de vivência cristã, de vida cristã, para que a gente realmente comece a viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, e para que a gente pare de patinar em algumas coisas. Está na hora de nós crescermos, está na hora de nós sermos maduros, está na hora da maturidade invadir a nossa vida, e é sobre maturidade que eu quero conversar com vocês. Para isso, eu escolhi um texto em Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, 1 diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, a palavra menor de idade aqui é népios, que significa menino, no sentido infantil, no sentido imaturo. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Opa! Paulo aqui já chega numa voadora no nosso peito aqui e já dá a letra já de cara. Ele começa o capítulo 4 já dando a letra do que ele vai falar. Ele fala o seguinte: o herdeiro, quando ele é menino, quando ele não tem maturidade suficiente, ele não se difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. Vamos pegar um exemplo de um cara aí bilionário. Eu vou pegar um exemplo disso, porque a noção de herança de um bilionário é muito mais clara para a gente. Então vamos pegar um bilionário que tem um filho menor aí. Bill Gates não dá. Bill Gates, os filhos já têm quase 40. Flávio Augusto. Flávio Augusto provavelmente tem um filho aí de uns 12 anos, não sei, não tenho certeza, mas é menor, com certeza. Flávio Augusto, para quem não conhece, é o dono da WhatsApp, rede de escolas de inglês, e é dono do time de futebol Orlando City. Ele é bilionário, tá tudo certo. Tem a sua mansão e tem o seu Rolls Royce na garagem. Muito bem. O filho dele é menino. Ele é dono de tudo? Ele é herdeiro de tudo? Sim. Ele tem direito àquela herança que o Flávio está construindo? Sim, ele tem direito. Mas ele usufrui dessa herança? Ele pode pegar o Rolls Royce do pai dele e sair dirigindo? Não. Ele administra aquela casa onde ele está morando? Não. Ele entra lá no Orlando City, senta na cadeira do conselho e fala assim: então, agora eu vou começar a trabalhar aqui, então vocês escutam o que eu vou falar, porque eu sou filho do Flávio, agora vocês vão escutar o que eu vou falar e fim de conversa. Ele faz isso? Não. Por quê? Porque ele é menino. Porque ele não tem maturidade suficiente para ele viver aquilo. Ele não tem maturidade suficiente para usufruir daquela herança. Paulo está dizendo o seguinte: o herdeiro, quando ele é menino, ele não se difere de um escravo. E aqui é importante a gente ter uma noção contextual que naquela época escravos eram comuns, as pessoas tinham escravos nas suas casas, ok? Então é importante a gente ter esse contexto em mente aqui. O menino, quando ele é menino, mesmo sendo herdeiro, ele não pode usufruir da herança, e Paulo está dizendo, como ele não usufrui da herança mesmo sendo herdeiro, ele não se difere de um escravo, ele não se diferencia como um escravo, porque o escravo daquela casa na época estava trabalhando naquela casa, comia daquela comida, fazia parte da família, fazia parte daquele contexto, mas afinal ele era um escravo, ele não tinha direito àquilo. E Paulo faz essa igualdade, um menino é igual a um escravo. Versículo 2 ele continua dizendo: no entanto ele, o menino, está sujeito a guardiães e a administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3, assim também nós,
Paulo traz para a nossa realidade agora, quando éramos menores, quando éramos meninos, quando éramos népios, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Em algumas versões você vai encontrar rudimentos do mundo. Presta atenção. Paulo fala o seguinte: o menino, o herdeiro, quando ele é menino, ele não se difere do escravo, porque ele não usufrui daquela herança, e ele fica sob tutela, ele fica submisso a tutores, a guardiães e a administradores, até que o pai dele olhe para ele e fale o seguinte: agora você tem maturidade, você tem capacidade suficiente para usufruir da herança, agora você vai usufruir. E aí Paulo fala assim, assim acontece com a gente, é a mesma coisa com a gente. Nós éramos menores, nós éramos imaturos, nós éramos pessoas que não tinham a capacidade de usufruir da herança. Por sermos menores, por sermos meninos, nós éramos escravos. Escravos de quem? Dos princípios elementares do mundo. De todo o comportamento, de todo o raciocínio, de toda a filosofia, de todo o sofisma, de todo o paradigma, de toda a lógica, de todo o raciocínio, já falei, de todo o comportamento, de toda a atitude que é comum no mundo. Nós temos que ter a clareza do que acontece no mundo não é bom, concorda comigo? Guerras, traição, inimizades, enfim. E Paulo está dizendo o seguinte: nós éramos meninos, e por sermos meninos, nós éramos escravos destes princípios. Como meninos, nós tínhamos tutores sobre a nossa vida, nós éramos submissos a administradores, a guardiães, a tutores. Estes tutores eram os princípios elementares do mundo. Quem nos ensinava as coisas, o jeito da gente ser educado, quem nos educava eram os princípios elementares do mundo. Como meninos, nós tínhamos os tutores, os princípios elementares do mundo. Como escravos nós tínhamos donos, que também são os princípios elementares do mundo. Ficou claro até aqui? Muito bem. Versículo 4, Paulo continua dizendo o seguinte: mas, quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo determinado pelo Pai, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Presta atenção, nós éramos meninos. Paulo diz, nós éramos meninos. Por sermos meninos, nós éramos escravos. Escravos de quem? Do mundo. De todos os demônios, de todas as potestades, de todos os principados que governam o mundo, nós éramos escravos deles. Nós éramos escravos a todos os raciocínios mundanos, a todo o comportamento mundano, a toda a atitude mundana, nós éramos escravos a isso. Até que chegou a plenitude do tempo, Deus olhou para nós e falou assim: eu não quero mais que vocês sejam escravos, eu não quero mais que vocês sejam menores. E Paulo fala assim, ele enviou o seu Filho, com F maiúsculo, ele enviou Jesus, nascido de mulher, em carne e osso, sob a lei dos judeus, para que ele fizesse obra tal, que nós hoje pudéssemos ser adotados como filhos, para que hoje nós não precisássemos mais viver como meninos, para que a gente não viva mais como escravos, mas para que a gente consiga viver como filhos. A partir da obra de Cristo, eu tenho a possibilidade de não viver mais como menino, eu tenho a possibilidade de não viver mais como escravo, eu tenho a possibilidade de viver como filho. A partir do momento que eu entendo, que eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, que Ele ressuscitou para a minha justificação, que Ele está vivo, que Ele é o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida para Ele, eu recebo a obra de Cristo na minha vida, a partir desse momento eu tenho a possibilidade, Ele me faz filho, Ele me adota como filho, Ele me tira da escravidão dos princípios elementares do mundo e me traz para a filiação de Deus. Foi até aí? Muito bem. É bom isso, né? Aleluia?
Amém, aleluia. Versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Na versão alemã de Lutero diz, Pai, amado Pai. Achei bonito, Pai, amado Pai. Versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus também o tornou herdeiro. Deus também te tornou herdeiro. Deus também te tornou herdeira. Aleluia! Aleluia! Paulo diz, nós éramos meninos. Como meninos nós estávamos sob tutela, sob ensino dos princípios do mundo. Nós éramos escravos do mundo. Nós não conseguimos nos livrar dos princípios elementares do mundo. Não tinha como. E aí Deus manda o Filho dele, faz uma obra maravilhosa para que eu e você possamos ser chamados de filhos de Deus. E não só filhos, mas herdeiros. Paulo reitera isso em Romanos 8, versículo 15 a 17, ele diz o seguinte, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, aleluia. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros juntamente com Cristo. Tudo aquilo que Cristo herdou é do nosso direito. Tudo aquilo que Cristo herda é do nosso direito, porque Deus nos fez filhos como Ele. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Talvez você esteja se perguntando, Alexandre, mas que herança é essa? Glória. Deus nos deu a possibilidade de nós sermos chamados filhos e herdarmos a sua glória. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que Deus acha que nós precisamos para nós vivermos uma vida plena, Ele já deu na sua herança para nós. Quando nós nos tornamos filhos, quando nós nos tornamos herdeiros, nós temos direito a tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena. Em 2 Pedro 1,3, Pedro fala o seguinte, porque Deus, pelo seu divino poder, tem nos dado todas as coisas concernentes à vida e à piedade. Em Deus, nós temos absolutamente tudo que nós precisamos para a nossa vida, para uma vida plena e para a piedade, para aquilo que nós precisamos para nos aproximar dEle. Tudo. Essa é a herança que Deus nos deixou. Eu gostaria muito que você valorizasse ser herdeiro de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de todo o universo. O universo está em constante expansão, nunca ninguém chegou até o fim dele, e Ele é o Criador. Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, todo o poder, Ele tem todo o poder, nele reside todo o poder, em Cristo reside todo o poder, nós estamos em Cristo, nós herdamos todo o poder, nós herdamos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena. Ser herdeiro de Deus, Criador de todo o universo, não pode significar pouca coisa para você. O grande segredo aqui, e aqui que mora o pulo do gato. É aqui que mora o pulo do gato. Uma coisa é eu ter acesso à herança. Uma coisa é eu ter um testamento por escrito de que eu sou herdeiro por Deus, e isso é a Bíblia. A Bíblia é um grande testamento. Uma coisa é eu ter o testamento, eu sou herdeiro de Deus. Uma coisa é eu acessar isso. Uma coisa, ok, legal, bacana. Muito bem. Outra coisa é usufruir dessa herança. Uma coisa é eu ser herdeiro. Outra coisa é usar a herança que Deus nos deixou. Uma coisa é eu falar assim, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito àquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outra coisa
é o usufruir disso. Uma coisa é ter um pai com o Rolls Royce, outra coisa é dirigir o Rolls Royce. Uma coisa é ter o pai com a Lamborghini, outra coisa é dirigir a Lamborghini. É ter a maturidade para dirigir a Lamborghini. Entenda o seguinte: você ter acesso à herança, você ter direito à herança, você ter direito à filiação de Deus, você poder ser chamado de filho e filha de Deus, isso vem pela graça. Não existe nada, absolutamente nada de bom que você faça, que faça com que te transforme do nada em filho de Deus. Nada. Você pode participar de quantos projetos sociais você quiser, você pode ser voluntário em todas as áreas da igreja, você pode vir para o culto todos os domingos, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Nenhuma dessas obras faz você um filho de Deus. A única maneira de se tornar filho de Deus, a única maneira de se tornar um herdeiro é pela obra de Cristo. É só pela obra de Cristo. E é aí que mora a famosa graça, porque nós não merecemos isso. Nós não merecemos sermos filhos de Deus. Não merecemos. E aí Deus olha e fala assim: mas eu quero que você seja o meu filho. Eu quero que você seja a minha filha. Ele entrega Jesus. Jesus faz uma obra maravilhosa para que hoje nós possamos ser filhos e filhas de Deus. Isso é graça. É só pela obra de Cristo. Acesso à herança, ter o direito à herança é pela graça. Mas usufruir da herança depende de uma coisa: comportamento. Você ter uma herança, você ter o direito à herança, você ter um testamento, isso é uma coisa. Você usufruir da herança depende do seu comportamento. Entenda, o bilionário, ele está construindo a sua empresa, a empresa dele vale bilhões, e aí o filho dele faz 18 anos, e aí o bilionário acorda um dia e fala assim: que legal, hoje é aniversário de 18 anos do meu filho, amanhã eu vou sair de férias e o meu filho que toca a empresa. É assim que acontece? Claro que não, é claro que não. Se o filho desse bilionário for um preguiçoso, que não gosta de estudar, que não gosta de trabalhar, você acha que o bilionário vai colocar a empresa na mão dele? Não, não vai. Porque ele não tem um comportamento compatível para usufruir daquela herança. Queridos, nós temos direito a tudo que Jesus conquistou para nós. Tudo. Todo o poder, toda a graça, tudo que Jesus tinha, nós temos acesso, nós temos direito. Isso nós temos por graça, é de graça. Nós não merecemos, favor imerecido. Mas nós usufruirmos dessa herança depende do nosso comportamento. Queridos, existem muitos filhos se comportando como menores. Existem muitos filhos, por se comportarem como menores, estão sendo escravos do mundo. Queridos, se o nosso comportamento, não se engane, é isso que Paulo está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Se o nosso comportamento é de menino, nós somos escravos do mundo, nós somos regidos e governados pelos princípios elementares do mundo. E nós não usufruímos da herança que nos é por direito. Jovem, entenda. Ah, eu sou filho de Deus, Jesus me fez filho de Deus, legal. Jovem, ótimo, legal. Mas não adianta nada, querido, você ter o Espírito Santo dentro de você, clamando Abba Pai. Não adianta nada você dizer que você é herdeiro. Não adianta nada você falar que você é filho de Deus, se no sábado à noite você não consegue sossegar, você tem que ir para a sua baladinha, você tem que ficar com o cara, você tem que ficar com a menina. Isso é meninice. E se você é menino, você é regido, você é governado pelos princípios elementares do mundo. E por você ser governado e governada pelos princípios elementares do mundo, você não tem como usufruir da herança.
Aí não adianta reclamar. Mas as coisas não acontecem na minha vida, eu não encontro namorada, eu não encontro namorado, e fica aquele chororô. Querido, para de ser menino. Para de ser menino. Para de ser menina. Não seja escravo do mundo. Você é filho. Se comporte como filho, se comporte como filha, porque só se comportando como filho de Deus, eu tenho como usufruir da herança na minha vida. E aí eu usufruo da herança, e a abundância vem, as coisas dão certo, Deus está com você, mesmo que você passe por problemas, você sabe, Deus está comigo, está tudo certo, vai dar certo. Empresário, se você peca para fechar um contrato para a sua empresa, querido, se você peca para fechar um contrato para a sua empresa, você está sendo um menino. Se você está sendo um menino, você está sendo escravo. Escravo do mundo, escravo dos princípios elementares do mundo. Quem governa a sua empresa não é Deus, quem governa a sua empresa é o mundo. Cri. Marido, a Bíblia diz para você o seguinte: trate a sua esposa como o vaso mais frágil, assim como Jesus trata a noiva, que é a igreja. Aí o marido sai com os amigos e fica falando mal da esposa, maltrata a esposa em casa, fala um monte, xinga, fala o que quiser, porque minha esposa é uma porta. Querido, você está pecando. Você está sendo um menino. Você sendo um menino, você é escravo do mundo, querido. Você não pode usufruir da herança que Deus deixou para você, que é de seu direito. Viu? Ainda bem que eu sorri antes. Não seja escravo do mundo. Não entregue o seu casamento para o mundo. É o mundo que vai governar. São os princípios do mundo que vão governar. Deus não tem nada com isso. Entregue para o mundo, que Deus não vai ter nada com ele, com o casamento. Mas seja filho, se comporte como filho, um filho maduro. E Deus vai ter tudo a ver com o seu casamento. E aí você vai usufruir. Esposa, vocês acham, né, que eu ia falar só do marido? Esposa, a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar. Alexandre, onde que está escrito isso? Leia 1 Coríntios 11 e 1 Coríntios 7, ok? Tarefa de casa, para quem duvidar do que eu estou falando. A Bíblia diz que o homem é a autoridade espiritual sobre a esposa, ponto, é a Bíblia que diz. Aí a mulher chega em casa, mas é um burro, não serve para nada, um incompetente. Não é assim? Não? Aí, um grosso, estúpido, não faz nada, preguiçoso, não me ajuda. Querida, o seu marido é sua autoridade espiritual. É sua autoridade espiritual. Respeite-o como autoridade espiritual na sua vida, que você vai estar se comportando como filha, e como filha você pode usufruir da herança de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua saúde, para o que você quiser. Acho que ficou claro esses exemplos, né? Posso prosseguir? Aleluia. Menino não usufrui da herança. Se você se comporta como um menino, se você se comporta como menina, você não se comporta como filho, como filha. Logo, você não usufrui da herança.
está na hora de ser e está na hora de nos comportarmos como filhos e filhas. Deus quer nos levar para um nível mais alto. Ele quer que nós entendamos de uma vez por todas o que é ser filho, o que é ser filha de Deus. Não sermos mais escravos do mundo, escravos daquilo que o mundo diz para nós. Ele deseja que a gente viva 100% do nosso tempo como filhos e filhas. Alexandre, me dá um exemplo de comportamento de menino versus comportamento de filho, além desses. Eu quero ler um texto, e eu acho que isso vai ficar muito legal, vai ficar bem claro, que está em 1 Coríntios 13, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 13. 1 Coríntios 13, versículo 11 ao versículo 13. Diz o seguinte: quando eu era menino, e aqui a palavra é népios, é a mesma palavra usada em Gálatas. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, quando me tornei maduro, eu deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Versículo 13, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Vamos fazer uma dinâmica aqui, para a gente entender o versículo de uma maneira um pouco mais fácil. O que a gente vai fazer? A gente vai ler o versículo 11 de novo. A gente vai pular o versículo 12 e a gente vai direto para o versículo 13. Por quê? Porque o versículo 12 é um parênteses de Paulo daquilo que ele estava falando antes do versículo 11. Ok? Então nós vamos ler o versículo 11 e depois o 13 e vocês vão entender onde que eu quero chegar. Vitor, me ajude. Pule o 12, por favor. Quando eu era menino, versículo 11, quando eu era menino, quando eu era népios, quando eu era imaturo, quando eu era escravo, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Assim, versículo 13, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Quando eu era menino, eu falava como um menino, eu pensava como um menino, eu raciocinava como um menino, mas agora eu deixei as coisas de menino e virei homem, fiquei maduro. Agora, agora permanecem esses três: fé, esperança e amor. Normalmente, quando a gente lê esse versículo, esses três versículos, a gente imagina da seguinte forma, e não está errado. No sentido de interpretação está certo, eu quero fazer uma aplicação diferente aqui. Nós lemos da seguinte forma: eu falava como um menino, eu pensava como um menino, eu raciocinava como um menino, e agora eu me tornei homem, agora eu falo, eu penso e raciocino como homem. Normalmente é assim que nós lemos esse versículo. Eu quero dar uma outra ênfase aqui. Quando a gente pula o versículo 12, que é um parênteses daquilo que Paulo já estava dizendo, dá-se a entender, e eu quero fazer uma aplicação, eu não estou dizendo que era isso que Paulo estava querendo dizer, eu estou fazendo uma aplicação, que ele está falando o seguinte: quando eu era menino, eu falava, eu pensava e eu raciocinava. Agora que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino e permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Perceberam que fica um pouco diferente? O menino, ele fala, o menino pensa, o menino raciocina, o menino aquela vida. E o maduro, o filho, aquele que usufrui da herança, permanece baseado em três coisas: fé, esperança e amor. A base da vida de um filho que usufrui da herança é fé, esperança e amor. É nesses três fundamentos que ele está baseado. Enquanto o menino tenta entender com o seu intelecto, o herdeiro tem fé, ele crê. Enquanto o menino fala pelos cotovelos,
E Provérbios 10:19 diz que na multidão das palavras não falta transgressão. Enquanto o menino fala pelos cotovelos, o filho que usufrui a herança ama. Enquanto o menino raciocina em demasia e fica ansioso, o filho que usufrui da herança tem esperança. Enquanto o menino pensa errado a respeito de si mesmo, o filho deposita fé naquilo que a palavra de Deus diz sobre ele. Enquanto o menino fala mal de alguém que lhe fez mal, o herdeiro ama e ora pelo seu inimigo. Fé, esperança e amor. Enquanto o menino raciocina logicamente tudo e todos, o herdeiro conta com a fé e vive o sobrenatural de Deus na vida dele. Enquanto o menino está preso aos raciocínios mundanos, enquanto o menino está preso ao padrão humano de comportamento, ao padrão mundano de comportamento, enquanto o menino fala do jeito que o mundo fala, o filho que usufrui da herança, ele está descansando em fé, esperança e amor. A base da vida do filho que usufrui da herança é fé, esperança e amor. Se ele fala baseado em fé, esperança e amor. Se ele pensa baseado em fé, esperança e amor. Se ele raciocina baseado em fé, esperança e amor. Fé, em Hebreus 11:6, diz o seguinte: sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Normalmente a ausência ela não é bem entendida no nosso cérebro. Então vamos fazer esse versículo de uma maneira positiva. Ao invés de falar sem fé é impossível agradar a Deus, vamos dizer o seguinte: só é possível agradar a Deus com fé. A única maneira de nós agradarmos a Deus é se nós envolvermos fé em tudo que nós fazemos. Única maneira. Como Deus quer ser agradado, obviamente Ele vai deixar que você se coloque em situações que vão exigir de você fé. Deus vai deixar você, ou vai tirar você da sua zona de conforto e vai colocar em você numa zona de total desconforto, para que um dia você olhe para você mesmo e fale assim: olha, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso crer, eu preciso de fé. Entenda isso. Deus odeia a zona de conforto. Odeia. Ele não suporta a zona de conforto, porque é no desconforto que eu ativo a minha fé, e quando eu ativo a minha fé, eu estou me comportando como um filho que usufrui da herança, e aí eu consigo usufruir da herança, e eu começo a viver o sobrenatural de Deus na minha vida. O objetivo de Deus para nós é que a gente viva o sobrenatural dEle todos os dias da nossa vida, porque essa é a herança que nos é por direito. E para isso eu preciso ativar isso com fé. Por isso que um filho que usufrui da herança, ele vive baseado em fé. Ele se coloca em situações que no final das contas, ele pode fazer todo o trabalho que ele precisa, que ele pode, mas no final das contas ele vai precisar de fé. No final das contas ele vai olhar para Deus e falar assim: Deus, agora é contigo. Eu não consigo sozinho. Entenda, querido, quanto mais você sai da sua zona de conforto, menos medo você tem. Parece contraditório, mas não é. Se você permanece na sua zona de conforto, no seu quadradinho aqui, não mexa comigo, eu quero ficar aqui sossegadinho, o desconhecido, o desconforto vai ser ainda maior, você vai ter ainda mais medo do desconforto, você vai ter ainda mais medo do desconhecido. Agora, se você se arrisca para fora da sua zona de conforto, a sua zona de conforto vai aumentando, ela vai aumentando, e o medo que você tem do seu desconhecido, o medo que você tem do desconforto vai diminuindo. Deus quer que a gente saia
da nossa zona de conforto. Eu lamento te informar uma coisa: se a sua vida está muito sossegada, se você não está precisando colocar muita fé na sua vida, se prepara. Hora ou outra, você vai precisar da fé. Para usufruir da herança, você vai precisar da fé. O próximo passo, depois da fé, vem a esperança. Romanos 5, do versículo 3 a 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A partir do momento que eu começo a usar fé na minha vida, automaticamente a esperança vai aparecer. Automaticamente. A partir do momento que eu dependo da fé para fazer alguma coisa, eu tenho que ter. É a fé que ativa a esperança. Eu olhar e falar assim: eu espero em Deus. Eu espero em Deus. O futuro de um menino, o futuro de um escravo do mundo, ele é pensado com ansiedade. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A ansiedade é o padrão de pensamento do menino a respeito do seu futuro. A ansiedade é o padrão de pensamento do escravo a respeito do seu futuro. Porque o filho que usufrui da herança, ele olha para o seu futuro e ao invés de ter ansiedade, ele tem esperança. Ele sabe que por mais tribulações que nós temos, por maiores as tribulações que nós temos, ele lê 2 Coríntios 4 e ele olha Paulo dizendo o seguinte: porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós uma eterna coroa de glória. A hora que o filho que usufrui da herança enfrenta um problema, ele olha e fala assim: uma hora isso vai acabar, uma hora a minha vida vai acabar, uma hora eu vou viver a eternidade com Deus, eu não preciso me preocupar com os meus 70, 80, 90 anos de vida, porque eu sei que no final da minha vida eu tenho a esperança. O meu Senhor vive, o meu Redentor vive, e eu sei que eu vou passar a eternidade com o meu Redentor. Um filho que usufrui da herança, ele sabe o que o espera. Ele não enfrenta a vida com ansiedade. A esperança não nos decepciona, a esperança não nos deixa confundir, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O próximo passo, eu já estou acabando, é amor. 1 João 3,16, não é João 3,16, é 1 João 3,16. João dá a sua definição de amor. O apóstolo do amor, ele dá a definição do que é amor. Ele diz o seguinte: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O filho que usufrui da herança, o filho que não é menino, o filho que não é escravo do mundo, ele ama como Jesus amou, até o fim. João 13, João conta que Jesus os amou até o fim. Ah, mas amar os discípulos é fácil. Tenta amar Judas então. O texto diz que ele amou até o fim. Até o fim. Quando estavam tirando o sarro dele em cima da cruz, ele olhou e falou assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Pai, lembra do meu amor por eles. O meu amor por eles. Olha o que ele diz em Mateus 5, 44. Vou ler do 44 até o 48. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. No texto paralelo de Lucas, em Lucas 6, Jesus ainda diz: amem, orem e abençoem aquelas pessoas que te fizeram mal. Amem e orem pelos seus inimigos. Para que, presta atenção, para que vocês venham a ser filhos. Eu só sou filho
de verdade. Eu só usufruo da herança a partir do momento que eu amo todo mundo, independente do que fez. A pior pessoa da minha vida, eu amo. É fácil? Não. Ninguém disse que ia ser. Jesus continua, ele diz o seguinte: porque ele, Deus, faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Existe, sim, uma maneira de nós sermos perfeitos. Senão Jesus não estava falando isso. Nós podemos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial. Senão Jesus não estava falando isso. Amém. Amém e amém. É isso que Jesus, é a ordem de Jesus. Amém. Amém. Um filho que usufrui da herança, ama. Do mais profundo do ser dele, ele ama, ao ponto de entregar a sua vida por aquela pessoa. Ama. A pessoa ama. Pense em alguma pessoa que, cara, você não suporta. Pense numa pessoa que você não suporta. 70% das pessoas aqui pensaram no Lula. Certo? Muito bem. Jesus olha para você e fala assim: então, eu quero que você ame o Lula até a sua morte, ao ponto de você dar a sua vida para que ele seja salvo. Isso é ser um filho que usufrui da herança. Deus está querendo nos levar para um outro patamar de filhos que usufruem da herança. Não meninos, não escravos do mundo, não pessoas que são regidas pelos princípios do mundo, não pessoas que falam o que o mundo fala, que pensam o que o mundo pensa, que raciocinam como o mundo pensa, como o mundo raciocina, mas que baseia a sua vida em fé, esperança e amor. Sempre usando a fé, tendo a esperança de que nós temos um Redentor que vive, que está à direita do Pai e amando como Ele amou. Queridos, nós não merecíamos absolutamente nada de Deus. Nada. Nada. Tudo que nós recebemos foi graça. E agora nós temos a oportunidade de usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu. E para nós usufruirmos, nós precisamos sair do patamar de meninos e escravos e vivermos como filhos que usufruem da herança que Deus nos deixou. Amém, queridos? Por gentileza, fiquem em pé. Eu vou fazer uma oração enquanto isso o louvor vem aí. Né, Fernandão? Aleluia. Você recebe essa palavra? Foi meio dura, mas faz parte. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos. Novamente, porque só o Senhor é digno. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a possibilidade de sermos chamados filhos, e isso chega até nós pela obra de Cristo. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua obra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos amou até o fim, para que hoje nós possamos ser chamados de filhos. Para que hoje a gente tenha direito a uma herança que não se corrompe, uma herança que não acaba, uma herança gloriosa. Senhor, obrigado. Obrigado porque isso só é alcançado pela tua obra, não é pelas nossas obras. Senhor, obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos por isso. Mas Espírito Santo, por gentileza, nos ensina a nos comportarmos como filhos e pararmos de nos comportar como meninos e escravos. Senhor, nos ensina a sermos filhos que usufruem da herança deixada a nós. Senhor, ensina-nos a vivermos a abundância, vivermos a paz que excede todo entendimento, vivemos, Senhor, a glória que nos está proposta. Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Salvador, e não existe nada e nem ninguém
que pode nos separar do seu amor. Amém. Antes da gente cantar, por gentileza, continua com seus olhos fechados, por favor. Eu quero fazer um convite. Talvez você esteja nos visitando, talvez você não esteja nos visitando, mas você nunca fez uma oração falando para Jesus que a sua vida é dele, que você aceita a obra de Cristo na sua vida e que você aceita a herança de Deus na sua vida. Talvez você nunca fez essa oração de aceitar a obra de Cristo na sua vida, falando: Jesus, eu entrego a minha vida, eu aceito o perdão dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu quero viver uma vida com você. Eu quero deixar um convite, eu quero fazer um convite aqui. Se você nunca fez isso e quer fazer hoje, eu quero te ajudar nisso. Tem uma equipe pronta para te ajudar nisso. Ninguém vai expor você, está todo mundo de olho fechado. Mas se você nunca fez isso e gostaria de fazer hoje, levante a sua mão bem alto, que eu vou encaminhar você para uma equipe. Aqui temos uma pessoa. Mais alguém? Você pode abaixar sua mão, querida, obrigado. Mais alguém? Levante sua mão bem alto. 1, 2, 3, ok. Para a pessoa que levantou sua mão, continua com o olho fechado. Para a pessoa que levantou a mão, lá atrás, no café, as pessoas vão receber você e vão fazer uma oração por você. Se você puder se encaminhar para lá, seria muito legal. Por gentileza, você que levantou a sua mão, encaminhe-se até lá atrás. Tem uma equipe pronta para orar por você, para falar com você, para conversar com você, para te explicar melhor o que aconteceu com você hoje. Isso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, muito obrigado pela salvação de mais uma pessoa, muito obrigado por mais uma pessoa que pode usufruir da herança que o Senhor nos propôs. Aleluia, muito obrigado, muito obrigado.